todos e todas. Estou gravando esse vídeo para comentar uma questão associada a um livro que eu acabo de publicar pela editora CRV, que na verdade é a minha adaptação da tese de doutorado, que tem por título As Origens das Guerras Culturais. O livro acabou saindo com outro subtítulo: Conflitos Morais, Biopolítica, Identidades e Luta de Classes. Não sei se a ordem é exatamente essa. Eu não recebi meus exemplares ainda. Assim que eu receber, eu vou gravar um outro vídeo mostrando a capa, divulgando. Mas é isso, é conflitos morais, biopolítica, identidades e luta de classes. Talvez mude a ordem só, mas esses são os termos. Porque é disso que trata o livro, né? E tem um debate que eu faço no segundo capítulo que eu considero fundamental e que eu vejo que é pouco discutido. Então eu vou lançar aqui para aguçar a atenção de vocês. Mas eu vou recuperá-lo num outro momento, de modo mais sistemático. Mas é o debate sobre a hegemonia cultural. Eu repito, eu exploro isso no segundo capítulo do livro, quando eu discuto a questão das guerras culturais no Brasil. No primeiro capítulo eu faço uma história das guerras culturais. Uma mini história, ramificando outras discussões, pensando as novas esquerdas, as políticas conservadoras contemporâneas. Mas enfim, a espinha dorsal do capítulo 1 é uma breve história das guerras culturais. Enquanto que no capítulo 2 eu vou contextualizar isso no Brasil. E no Brasil contemporâneo. Né? E eu recuo até a época da ditadura militar. Por que eu faço isso? Né? Para discutir a questão da hegemonia. Quem se aproximou um pouco dos movimentos conservadores, dos textos conservadores, dos trabalhos do Olavo de Carvalho, por exemplo, ou dos trabalhos dos alunos que saíram do curso online de filosofia do Olavo de Carvalho, o COF, né? Porque vejam só, o núcleo duro do bolsonarismo, isso que chamamos hoje de núcleo duro do bolsonarismo, que já não parece ser tão duro assim, porque está desmanchando, a popularidade dele cai, né? Cada vez mais. Mas enfim, esse núcleo duro, o que resta disso, saiu, tem relação íntima com o curso online de filosofia do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho foi muito importante para a construção de um movimento social conservador no Brasil. Ele sempre diz que esse não é o seu objetivo, que ele é um professor, ele só gosta de ministrar aulas, o que os alunos vão fazer a partir das aulas é problema deles, não dele. Ele nunca se apresenta como um ideólogo, como um líder político, mas toda a estrutura da coisa é voltada para formar lideranças conservadoras, agitadores políticos, enfim. A relação dele com o Bolsonaro é muito próxima, não diria nem enquanto amizade, mas assim, é próxima enquanto suporte, dá suporte teórico, conceitual, disponibiliza pessoas para o governo. Então suporta o governo, dá um suporte, né? E de modo que não se entende o bolsonarismo se a gente não investiga a influência do Olavo de Carvalho nos círculos conservadores. Enfim, o Olavo de Carvalho divulga muito a ideia de que existe uma hegemonia cultural esquerdista no Brasil, que a direita foi jogada para fora do jogo político. Ele dizia que o primeiro candidato que se apresentar como um candidato à presidência conservador ganharia a eleição, porque o Brasil é um país conservador, e por conta dessa hegemonia cultural a direita não conseguia chegar ao poder. Então bastava que surgisse uma única liderança política para criar ali uma onda e a coisa estouraria. E ele bate muito na tecla, insiste muito no Foro de São Paulo, né? Esse é o acontecimento, esse é o fato que ele utiliza para estruturar a sua narrativa. E ele radicaliza isso de modo paranoico, inclusive. Podemos dizer isso, porque ele vai dizer que os ministros do STF, por exemplo, estão alinhados com as políticas do Foro de São Paulo, por exemplo. Estão alinhados, sei lá, com as Farc, com o Partido Comunista Cubano, com o MIR chileno, com as forças revolucionárias da América Latina, que se encontram no Foro de São Paulo. Como se essas forças orientassem o STF. Então a coisa fica paranoica. O Foro de São Paulo existe.
Esse Foro de São Paulo ganhou polêmica quando o Lula deu aquela entrevista para o Boris Casoy. Eu nem lembro qual é a data exata, mas se eu não me engano foi ali no período da reeleição do Lula, 2005, 2006, portanto mais ou menos por ali. Quando o Boris Casoy pergunta do Foro de São Paulo, se ele existiu ou não, e o Lula nega, ri, nega, que loucura, essa é a direita delirante, não existe Foro de São Paulo. E logo depois se descobriu que existiu o Foro de São Paulo, que é uma reunião política. As forças de esquerda da América Latina se reúnem para discutir política, discutir conjuntura, programas políticos, eleições próximas. Enfim, ele negou. Isso gerou uma polêmica. O Olavo de Carvalho se apoia muito nisso. O Foro de São Paulo, fui eu que divulguei o Foro de São Paulo, fui eu que denunciei a existência do Foro de São Paulo. Antes de mim, ninguém falava do Foro de São Paulo. Ele insiste muito nessa tecla, né? Mas o que está por detrás disso é a acusação de que nós vivemos uma hegemonia cultural progressista, uma hegemonia cultural de esquerda, e que precisa ser combatida. E com o bolsonarismo, essa hegemonia caiu em declínio. Tanto que o próprio Olavo de Carvalho, mas principalmente os seus seguidores, passaram a usar a expressão revolução conservadora. A revolução conservadora está acontecendo, uma nova era está acontecendo, né? E eles usam muito o vocabulário da guerra cultural, é preciso combater esse inimigo, é preciso combater a hegemonia cultural de esquerda, e esse confronto vai se dar pela guerra cultural, pela via da guerra cultural. De modo que este conceito de guerra cultural ele é muito melhor articulado pelos conservadores do que pelos progressistas. Eu até digo que os marxistas hardcore e mais raiz, né, menosprezam a questão da cultura como secundária. O que importa é o capital, a economia, os debates econômicos, né? Desenvolvimento ou não, enfim. Acúmulo do capital, as crises são cíclicas, não são cíclicas. Há um olhar muito aguçado para a realidade econômica, para os modos de produção, e a cultura é secundarizada. Os conservadores, por sua vez, enfatizam demais o debate cultural. Demais. É até difícil criar uma mediação entre esses dois polos, direita e esquerda, hoje, sei lá, progressistas e conservadores, porque os vocabulários são distintos. Um enfatiza a cultura, outro a economia, e as críticas não se encontram, assim, não se encontram. Daí que os conservadores vão criar, porque foram eles que criaram, a ideia de um marxismo cultural, porque eles enfatizam demais a questão cultural, diferentemente das esquerdas, né? Mas enfim, vamos voltar para o centro, o debate da hegemonia cultural. Quem criou essa expressão, quem afirmou que a esquerda conseguiu construir uma hegemonia cultural no Brasil, foi o professor Roberto Schwarz, sociólogo Roberto Schwarz, importantíssimo, professor da USP, uma das maiores inteligências que o Brasil produziu. Enquanto academia, pensador acadêmico, professor, né? Não estou aqui pensando nos artistas, estou pensando na intelectualidade acadêmica, né? Professor Roberto Schwarz, num ensaio, né, Política e Cultura, 1964 até 1969, é um texto bem datado, né? Então, nesse período, a esquerda conseguiu construir uma hegemonia cultural. Muito interessante o texto do Schwarz. Ele diz: apesar da ditadura militar, apesar do golpe, apesar da ruptura democrática, a esquerda conseguiu consolidar uma hegemonia cultural. Ele faz uso de umas expressões pomposas, né? Nos santuários da cultura burguesa, a esquerda dava o tom. Foi uma opção estratégica, né? Já que a esquerda estava alijada de participar da política, ela fez uma opção estratégica pela cultura. Então, apesar do golpe militar, em 64 a esquerda avançou na cultura. Começou-se a estudar Marx nas universidades, por exemplo. Criou-se grupos de estudo sobre o Capital. Começou-se a publicar textos marxistas. Gramsci foi publicado nessa época pela primeira vez no Brasil. Então, enfim, depois o Safato ele vai dizer, né, na ditadura era possível comprar livros de Marx em bancas de jornal, num ensaio que ele escreveu, A Perda da Hegemonia, dialogando com Schwarz, né. Então começou a proliferar
saberes marxistas, em plena ditadura. É importante lembrar que a ditadura começou a perseguir, no primeiro momento, lideranças políticas e operárias. Foi só em 68, 69, com a promulgação do AI-5, que a ditadura ganhou uma face cultural, uma faceta cultural, e passou a perseguir jornalistas, formadores de opinião, professores e artistas, com a censura, né? Com a instauração da censura. Por isso que o Schwartz data o seu texto de 64 até 69, AI-5. Com o AI-5, a ditadura conseguiu remediar essa hegemonia cultural. Ele não avança na investigação. Ele para ali, Roberto Schwartz. É uma análise muito detalhada, né? Então ele faz uma análise sobre o avanço progressista na Igreja Católica, por exemplo, os impactos culturais disso. Enfim, mas a tese principal é essa. Apesar da ditadura, em 64, construiu-se uma hegemonia cultural. Aí fica a questão de pensar essa hegemonia pós AI-5. Depois veio a luta armada. Em 68 veio maio de 68, né? Os protestos na França, mas que se espalharam. No México foi muito forte, em Praga foi muito forte, na Holanda foi muito forte, com o movimento Pruvos. Há um livro belíssimo, traduzido para o português, sobre essa questão. Esses protestos chegaram no Brasil, com os festivais, com os protestos de estudantes, né, por vagas na universidade pública. Esses protestos chegaram no Brasil e aqui ganharam um contorno de luta contra a ditadura militar. Luta contra a ditadura. Né? E, portanto, tinha um caráter diferente dos protestos na França e em outros lugares do mundo. Depois veio o AI-5. E aí, claro, a produção cultural depois foi muito grande. Nós pensarmos no teatro político, Guarnieri, depois as produções cinematográficas. A esquerda avançou na cultura, mas resta a questão, ao ponto de manter a hegemonia cultural. Enfim, o Safatli, professor da USP, Vladimir Safatli, ele vai pegar esse debate, ele escreveu um artigo em 2012 para a revista Carta Capital, intitulado de A Perda da Hegemonia. Ele vai dizer que essa hegemonia cultural da esquerda ela foi estendida durante a ditadura, apesar da ditadura, se fez presente no processo de redemocratização. A Constituição de 88 não é uma Constituição comunista, mas ela é bastante avançada socialmente. É uma Constituição que fundamenta um Estado social. É uma Constituição quase social-democrata, poderíamos dizer, né? Eu sei que não é bem isso, mas também não é muito longe disso. Não está muito longe disso, né? Mas é uma Constituição bastante avançada socialmente. Isso só foi possível porque tinha uma ambiência ali, progressista, esquerdista, de avanços, né? Apesar da conciliação, da redemocratização segura, controlada pelos militares, apesar disso tudo, né? Não houve uma justiça de transição, uma transição de fato para a democracia. Mas ainda assim foi uma Constituição avançada. Essa hegemonia se prolongou, Tancredo faleceu, entrou Sarney, Tancredo não era ninguém de esquerda, mas era mais avançado do que Sarney. Depois veio o Collor, que foi um desvio, mas foi impeachmentado, né? E depois vieram presidentes mais ou menos progressistas. FHC bastante liberal na economia, né? Teve aquela onda de privatizações, mas também nunca foi um reacionário fascista, né? Tem uma opinião muito avançada sobre a questão da maconha, por exemplo. Tinha um olhar atento para a reforma agrária. Sempre reconheceu a importância de se fazer reforma agrária no Brasil. Não criminalizou o MST, nem se esforçou para isso. MST, que era um movimento social importantíssimo, né? Ainda é o maior movimento social da América Latina. Mas temos MTST também hoje, né? E o Brasil é um país muito mais urbano, né? No nosso tempo. Século XXI, quer dizer, 2021. Mas FHC, que apesar de todas as controvérsias, era moralmente progressista, pelo menos, né? Depois veio os governos do PT, os governos de esquerda.
É interessante se perguntar se o PT é de esquerda ou não, mas enfim, é um governo de esquerda progressista, não dá pra desmentir isso, né? E naquele contexto ainda mais, a eleição do Lula foi muito impactante, muito importante, avançou em muitos sentidos, construiu diversas universidades federais, expandiu a rede de proteção social, Bolsa Família tá aí, é importantíssimo, né? Foi um governo de esquerda. O Safadli vai dizer que a esquerda perdeu essa hegemonia quando alcançou o poder com o PT. E é uma crise de imaginação na esquerda. Ela deixa de imaginar outros mundos possíveis e passa a defender o sistema político. Passa a defender a ordem política. Depois, para pensar o bolsonarismo, Marcos Nobre vai dizer algo parecido, assim, algo muito importante. Quer dizer, Bolsonaro nasceu com um discurso de ruptura. Ruptura, luta contra o sistema, um discurso antissistêmico. E para reagir ao Bolsonaro, a esquerda passou a ser o guardião do sistema, passou a defender o sistema. Sendo que antes era a esquerda que defendia o discurso de ruptura, de criação de outros mundos possíveis, uma outra ordem política. Mas ela foi empurrada pelo movimento bolsonarista a defender o sistema político. E com isso a esquerda perde a hegemonia, né? E aí nascem as guerras culturais, de fato. Com a perda da hegemonia cultural de esquerda, nascem as guerras culturais, os conflitos de cultura. A cultura se transformou num campo de batalha. Os conservadores, eles vão pegar isso do Schwarz, o Olavo de Carvalho pega isso do Schwarz, e ele vai dizer que essa hegemonia cultural se prolongou, sem fim. E mais do que se prolongar, aumentou. Veja que para o Schwarz e para o Safatli, a coisa foi diminuindo. Diminuindo, arrefeceu, e aí surgiram as guerras culturais. Eles não fazem uso dessas expressões, sou eu que estou dizendo, né? Mas houve um declínio da hegemonia, surgimento das guerras culturais. Os conservadores vão pegar essa ideia e vão dizer que essa hegemonia foi crescendo. Foi crescendo ao longo da ditadura, cresceu com a redemocratização e chegou ao seu limite quando o PT tomou o poder. A expressão que eles usam é tomar o poder. O PT foi eleito, né? Chegou ao poder por meio do voto. Não tomou o poder de assalto. Mas eles gostam de tensionar a coisa, né? E eles pegam principalmente a reeleição do Lula. Não a reeleição, a primeira eleição, eles enfatizam mais, que foi Lula contra Serra. E o Lula disse que ele e Serra inauguraram uma nova forma de fazer política. Que é uma polarização entre esquerda e centro-esquerda, não tem mais direita. Anularam a relevância da direita, né? Eles pegam muito isso e apontam esse como um momento máximo da hegemonia cultural. Por isso que eles vêm com um discurso muito descritivo com a ideia de revolução, mas eles mesmo têm um discurso proto-revolucionário, os conservadores. Contra o sistema, contra a ordem, contra a universidade, é tudo esquerdista, somos contra tudo, tudo que está aí, tudo que está posto. É isso que fundamenta esse discurso raivoso da direita. E isso vai deflagrar as guerras culturais. Então vejam, esse debate é muito importante, pensar as guerras culturais, mas a origem disso é o debate da hegemonia cultural. Então, para entender o que se passa no Brasil, sobretudo no aspecto cultural, de produção de subjetividade, processos de subjetivação, de corpo imaginário, é importantíssimo voltar para Schwarz, ler com calma aquele texto. Eu faço isso no livro, recomendo para vocês desde já. Recuperar o artigo do Safatli, ler bem. Ler muitas vezes, é um artigo, afinal, né? E depois ler os textos do Olavo de Carvalho, para entender a cosmovisão conservadora. Enquanto não fizer isso, a esquerda vai ficar para trás desse debate. A esquerda menospreza, secundariza a importância do Olavo de Carvalho, e ignorá-lo não foi uma tática importante. Importante não, assim, pertinente, né? Não deu certo isso. Ignorar a influência do Olavo de Carvalho. Chegou o momento de nos debruçarmos sobre seus trabalhos e o levarmos a sério. E eu tento fazer isso no meu livro. Bom, é isso. Como eu falei, quando eu receber meus exemplares eu vou gravar outros vídeos, vou divulgar o livro, mas eu gostaria de, desde já, lançar esse debate, que é importantíssimo. O debate da hegemonia cultural. É isso e até mais. Tendo gravar um livro sobre um vídeo sobre a história das guerras culturais, que é um outro grande tema.
mas fica para depois. Abraço.